Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre a comparação de grânulos e pós. Basicamente, no grânulo e no pó, o que vai mudar é a composição do excipiente. Ou seja, você pode ter o mesmo princípio ativo em pó e em grânulo. O que vai mudar é o que acompanha a formulação, as suas matérias-primas. Nos grânulos, por que nós temos os grânulos? Porque os recipientes desses grânulos, eles têm um teor maior de água. Por isso, você tem uma aglutinação daquele produto sólido formando grãos. Diferente do pó, que é um produto muito mais seco e por isso não contém muita água e o produto fica bem soltinho. Os grânulos, eles por sua vez podem conter açúcares. Então, em geral, grânulos não são indicados para pacientes diabéticos. Porém, existem grânulos que não têm açúcares. Aí você tem que olhar na embalagem. A embalagem vai dizer se é recomendado para diabéticos ou não. Na dúvida, se puder, leve em pó. Se caso a pessoa que for tomar for diabética. A vantagem do grânulo é que justamente por poder ter açúcares, o sabor acaba sendo melhor em relação ao pó. Já o pó em relação ao grânulo, ele tem um efeito, ele é muito mais seco, por isso ele está no estado de pó. Ele está totalmente pulverizado. Nós temos então que os pós, eles têm um efeito mais rápido, porque ele já está praticamente pronto para a absorção no intestino delgado. O pó é melhor você misturar com a água para você poder ingerir, porque senão fica muito ruim de fazer a ingestão do pó. A absorção dele acaba sendo então mais veloz, logo o efeito do pó é mais imediato. O pó então, por ele ter menos excipiente na sua formulação, em relação ao grânulo, ele também é um produto que você tem menor risco de desenvolver alergias e irritações, ok? Os pós, então, aí diferente do grânulo, por causa da menor quantidade de excipiente, os pós eles vão ter um sabor e um cheiro um pouco mais desagradável. Além disso, o pó ele tem um custo mais elevado, porque ele precisa de uma tecnologia melhor para que a dose do produto seja homogênea, ok? Então essa é a comparação que a gente faz entre pós e grânulos. E agora nós vamos falar sobre as formas farmacêuticas que são líquidas. Essas formas farmacêuticas líquidas a gente vai dividir aqui entre duas formas, soluções e xaropes. Lembrando que soluções, elas são, não necessariamente todas são de via oral, como a gente vai falar mais pra frente, ok? Então, forma farmacêutica líquida, ela é indicada para crianças e idosos. Por quê? Porque são pessoas que têm mais dificuldade na deglutição. Daí é mais fácil de engolir, ok? Isso porque líquidos levam em torno de 1 a 2 segundos para atravessar o nosso esôfago até o estômago. Enquanto produtos sólidos levam até 6 segundos para atravessar o esôfago, ok? Então é mais indicado para crianças e para idosos a administração de formas farmacêuticas líquidas, ok? E o que são soluções do ponto de vista químico? Solução é a mistura de duas ou mais substâncias, formando um produto homogêneo ou de fase única. Ou seja, é aquele produto que você não vê a diferença do solvente e do soluto ou das coisas que estão misturadas ali. Isso é uma solução. Farmacologicamente falando, uma solução ela é um medicamento que está no estado líquido, que é um medicamento límpido, sem turvações, que pode ter ou não coloração, para ser administrado de via oral ou não, ou pode ter uma outra forma de administração. Não precisa ser necessariamente de via oral. Por quê? Porque nós temos solução oral, que são aquelas que a gente vai tomar, solução oftálmica, aí a gente vai pingar a solução.
a solução nasal, a solução otológica e assim por diante, ok? Então, é um fármaco que está na solução dissolvido em água e outros excipientes, que são os outros componentes da matéria-prima para melhorar aquela formulação. Então, nós temos nas formas farmacêuticas de solução, nós temos princípios ativos que são hidrossolúveis. E os excipientes estão presentes para quê? Em uma solução? Para melhorar viscosidade, melhorar sabor, melhorar odor, garantir estabilidade através dos antioxidantes, garantir conservação através dos antimicrobianos e alguns até podem ter corantes, que é para ficar mais agradável para crianças. Então, essa é a diferença, essa é a característica de solução, ok? Vantagens das soluções: facilidade de administração, um sabor e um aspecto mais agradável, não precisa ser digerida, porque ela já está pronta para ser absorvida, ela já está no estado líquido, fica mais fácil para a gente ter absorção, a absorção é mais rápida e em maior quantidade. Você tem uma distribuição do princípio ativo de forma homogênea no produto. E um outro detalhe que é muito interessante para soluções é a flexibilização das doses. Porque vamos pensar num comprimido ali de paracetamol. Comprimido de paracetamol, ele é 750. Você junta com outro comprimido. Você só pode fazer isso. Só pode fazer soma, adição. Certo? Não tem como você mudar aquela dose. Eu quero, sei lá, 1000 miligramas de paracetamol. Não dá. Como você vai fazer com 2 comprimidos de 750? Não tem como, né? Na solução tem. É só você ajustar o volume. Porque a solução ela vai estar lá, dada para você a concentração. Vamos supor, tem 200, vou pegar aqui o paracetamol infantil. 200 miligramas por ml. Logo, você já tem uma dica ali, só você ir ajustando o ml. Por exemplo, eu não quero 200 miligramas, eu quero 400. Você vai dar, em vez de 1 ml, 2. Nesse exemplo que eu dei, ok? Então, a solução, ela facilita essa flexibilização da dose, o que torna o medicamento mais individual para a pessoa, porque justamente você tem esse ajuste. Nas soluções, como a gente já falou, elas não são exclusivas de via oral, embora aqui a gente vai acabar falando mais daquelas de via oral, por causa da popularidade, mas tem solução oftálmica, tópica, nasal, otológica, sublingual e assim por diante. E agora vamos diferenciar solução e xarope. O que é um xarope? O xarope ele é uma solução também, mas ele é um tipo especial de solução. Ele é uma solução supersaturada de açúcar. Ou a gente pode dizer também que é uma solução hipertônica, ok? O principal açúcar que a gente tem, então, no xarope é a sacarose. Logo, então, o xarope ele não é indicado para diabéticos. Por que o xarope, então, para que a gente faz o xarope? Para que vem essa quantidade tão grande de açúcar? Por alguns aspectos. Sabor, porque o sabor fica muito mais agradável para crianças, ele adquire uma viscosidade interessante que torna mais gostoso de ser ingerido. Além disso, essa quantidade elevada de açúcar garante a preservação e a microbiológica e a estabilidade em relação aos antioxidantes. Então, ele é bem interessante a fórmula em xarope, além dele disfarçar muito bem sabores e odores ruins que podem ter do princípio ativo. Mas xaropes também tem desvantagem. O xarope que você deixa muito tempo parado, ele vai fazer o quê? Cristalização. Você vai ver aquele corpo de fundo na embalagem, porque ele cristaliza depois de muito tempo parado. Então não é bom comprar xarope em grande quantidade, porque provavelmente você não vai usar tudo, né? E o que sobrar, se cristalizar, ele vai perder qualidade. Então isso é ruim, é uma desvantagem. Outra desvantagem é a restrição quanto aos diabéticos e
porque ele pode, por ele ter muito açúcar, ele pode ser calórico e aí não é indicado para quem está fazendo dietas. Existe um tipo de xarope especial que é chamado de edulito. O que é o edulito? É uma solução coloidal semissólida, onde você tem a dispersão de líquidos immiscíveis, que não se misturam normalmente, ok? E esse edulito, ele é um tipo especial de xarope, aonde você não tem a adição de açúcar. Então, quando você vê na farmácia o xarope sem açúcar, ele tem o quê? Ele é um xarope que não possui açúcar, ele é um edulito. Logo, diabéticos podem ingerir, ok? Então, agora nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e em seguida nós vamos falar sobre as emulsões que a gente costuma utilizar na via tópica.